Pode Porco está no ar hoje, mais um Pelas Alamedas, começando aqui nessa sexta-feira. Como sempre, eu recebo um convidado especial para falar do Palmeiras ou de algo relacionado ao Palmeiras. E hoje vamos falar de um adversário do Palmeiras num jogo que vai parar o mundo para assistir, que é Palmeiras e Porto. Eu recebo um convidado aqui português para a gente falar muito do Porto. Mas antes de apresentá-lo para vocês, quero lembrar para vocês se inscreverem no nosso canal aqui, seguirem o Pode Porco nas redes sociais também e deixarem um like no vídeo para que mais palmeirenses alcancem e vejam esse vídeo, que é um conteúdo bem legal, um conteúdo muito diferente. Então é isso. Já agradecendo a presença e apresentando aqui o Silvio Vieira, jornalista, mais de 20 anos, jornalista esportivo lá em Portugal. Já trabalhou até com o Abel Ferreira, ele estava me contando aqui no off. Especialista em Porto, também cobre o Porto há muito tempo, então vai poder falar com propriedade do Porto. Então, queria agradecer demais, Silvio, você ter aceitado o convite para a gente estar falando, batendo esse papo sobre Porto e Palmeiras, já que será o jogo de abertura aí dos dois times nessa próxima Copa do Mundo de Clubes. Então, muito legal. Muito obrigado pela presença, viu, amigo? Ora é essa. Um abraço. É isso. Silvio, agora, para começar o papo aqui, eu queria que você contasse para a gente como que o Porto chega para esse Mundial de Clubes. A gente aqui do Brasil vê o Porto um pouco em crise, né, num momento conturbado, alguns problemas econômicos, né, uma troca de treinador, né, saiu o Sérgio Conceição, entrou o argentino Martín Anselmi. Enfim, como que o Porto chega para esse Mundial de Clubes? Qual que é a sua visão do momento atual do Porto? Oi, antes de mais é um gosto estar aqui convosco, com você, Gabriel, sempre disponível para falar de futebol. Bom, o Porto de facto está a atravessar um ano zero, um ano difícil, do ponto de vista financeiro está a tentar restabelecer-se, já foi mais difícil, neste momento com o André Vilas-Boas, como vocês sabem, antigo treinador do Porto, ganhou títulos com o Porto, ganhou a Liga Europa, foi campeão aqui em Portugal. Está a conseguir restabelecer-se financeiramente. Depois do Sérgio Conceição ainda houve um período com o Vítor Bruno, que era o assistente, o adjunto do Sérgio Conceição, que tomou conta da equipa até o momento em que foi despedido e chegou Martín Anselmi. Bom, do ponto de vista desportivo, a época está a ser uma desilusão, está a ser uma frustração, ainda que haja muita gente que entenda, uma vez que é um ano zero, um ano de recuperação, um ano de novos jogadores, novo pensamento. Estamos a falar de um clube que teve o mesmo presidente durante 42 anos, não é? Pinto da Costa, que você sabe, morreu este ano, não é? Portanto, depois já das eleições, com Vilas-Boas como presidente. Portanto, havia um sistema instituído e houve muitas mudanças. Nesse sentido, há também alguma cautela por parte dos adeptos do Porto. Têm a noção de que este ano pode ser mais difícil, iria ser mais difícil. Eventualmente, estava tudo esperando que fosse um pouquinho menos difícil, porque o Porto já há muito que está longe da luta pelo título, cá em Portugal, e com a entrada do Martín Anselmi houve também, para lá de todas essas mudanças de que estamos falando, houve uma mudança de ideia, de jogo, inclusivamente o sistema tático, de modelo de jogo, de pensamento de jogo. E a equipa, neste momento, está entrando para a última rodada do campeonato em Portugal e está com o terceiro lugar mais ou menos assegurado, já dificilmente o perde, mas tem sido um pouquinho uma desilusão, porque não tem um futebol consistente. E nesse sentido há sempre uma dúvida se o Porto é capaz de entrar de uma forma afirmativa nos jogos, de dominar os jogos e de, no fundo, chegar ao fim com a vitória. Portanto, é um momento de crise, sim, é um momento de alguma instabilidade e de inconsistência desportiva. Entendi. E Silvio, antes da gente falar um pouco dos principais destaques do Porto aí, tem o Rodrigo Mora, né, que pelo que eu pesquisei é o grande nome do Porto, que inclusive tem dias de idade a menos do que o Estevão, que hoje é o principal jogador do Palmeiras também. Dois jogadores de 18 anos, né, que são os dois principais craques aí dos times. Vai ser um confronto bem legal entre o Rodrigo Mora e o Estevão. Mas antes de falar do campo, eu queria que você falasse sobre como que a torcida do Porto está lidando com esse Mundial de Clubes, né? Como que Portugal está lidando com essa Copa do Mundo de Clubes, uma vez que o Benfica também vai jogar, o Benfica e o Porto.
é um campeonato inédito, nunca a FIFA fez uma Copa de Mundo do Clubes. Como que as torcidas, não só do Porto, mas também do Benfica, estão lidando com esse campeonato? Muito português vai para os Estados Unidos assistir. Como que está o termômetro dessa competição aí em Portugal? Temperatura baixa, não é um termómetro com uma temperatura assim muito quente. Não estamos a lidar com o Mundial de Clubes de uma forma muito entusiasmada, honestamente. Primeiro pela distância, estamos a falar de jogos que vão decorrer nos Estados Unidos, do outro lado do Atlântico, e portanto por aí também. Muitas reservas sobre o impacto que pode ter na equipa, nas equipas, uma vez que já é um calendário com muitos jogos e vão ter de prolongar a época, a temporada, para o verão. E o impacto que vai ter depois para a época seguinte, para o início da próxima época. Portanto, há estas dúvidas, não está a gerar grande empolgamento, não está. Há inclusivamente dúvidas sobre os jogadores que vão estar disponíveis para o Mundial de Clubes, porque para lá do Mundial de Clubes, este ano temos também o Europeu de Sub-21, cá em Portugal, e há também jogos da seleção portuguesa. E há jogadores que provavelmente vão estar nesses compromissos das seleções. E nesse sentido, há também aqui algumas reservas, desconfiança sobre como é que as equipas se vão apresentar nessa competição. Estou em crer que as equipas europeias estão um pouco mais retraídas do que as equipas dos outros continentes que lá vão estar, e nomeadamente as equipas brasileiras. Os clubes aqui em Portugal estão de facto e os adeptos em concreto, e os adeptos algo divididos. Naturalmente é sempre bom ter o clube nessas competições, ser reconhecido, mas com alguma dúvida. Não há tanto entusiasmo, mais algumas interrogações sobre como vai correr. Entendi. Aqui no Brasil a empolgação pelo menos dos palmeirenses com o tempo chegando, né? Com a competição chegando aí, confesso que a empolgação dos palmeirenses e dos outros clubes brasileiros está bem alta, mas eu já imaginava que os europeus também, por conta dessa questão de ser no início de temporada de vocês, né, essa diferença de calendário, também possa ser algo... Mas é a única chance que os clubes brasileiros têm, né? Porque a diferença econômica e de qualidade também, em comparação com times europeus, é muito grande, né? Mas, Silvio, agora falando sobre o gramado, né, o relvado, queria que você falasse sobre o Rodrigo Mora. É o principal destaque do time do Porto mesmo? Eu vi alguns lances, o moleque realmente é muito diferente. Queria que você falasse um pouco dele. E tem chance dele não jogar esse Mundial? Porque você falou que tem a competição sub-21, então tem chance do Rodrigo Mora não ir para o Mundial. É isso, há essa possibilidade. Rodrigo Mora, antes de mais, é um craque, é um predestinado, é um jogador tremendo, mas já lá vamos. Há essa dúvida, sabe? Eu, inclusivamente, colaboro com a revista alemã, com a Kicker, que é uma revista muito conceituada cá na Europa de futebol, e estamos a fazer um levantamento dos países em que os clubes são obrigados a ceder os jogadores às seleções e aqueles em que os clubes não são obrigados a ceder os jogadores às seleções. Porque há o Europeu de Sub-21 e há essa grande possibilidade, imagina, de Rodrigo Mora estrear pela seleção principal de Portugal e pode criar conflito com as datas, porque o Porto tem de viajar, tem de treinar, tem de se preparar para o Mundial de Clubes. Portanto, ainda que haja esse perigo, haja esse risco, eu acredito que o Rodrigo Mora vai estar no Mundial de Clubes. O Porto não pode prescindir dele e acredito que ele queira muito estar também e que eventualmente haja aqui uma possibilidade de ajustar datas e para ele estar presente também aí lá no Mundial de Clubes. E eu acho que aí poderá ser a primeira grande montra do Rodrigo Mora. Ele cria coisas sozinho. Ele não tem carta de condução, ele ainda não sabe dirigir, não é? Ainda não pode, não é? Fez agora 18 anos há 7 dias, há uma semana, precisamente há uma semana, fez anos no 5 de maio.
Portanto, só que é espetacular. Eu acompanho muitos jogos da Primeira Liga cá em Portugal, mas também da Segunda Liga. E já há algum tempo que vejo o Rodrigo Mora jogar na equipa B do Porto, porque a equipa B do Porto está ali naquele segundo escalão, já escalão profissional. São meninos de 16, 17, 18, 20 anos, a jogar contra tipos rodados de 30 e que lhes dão exigência. E o Rodrigo Mora nunca virava a cara à luta, percebeu-se muito cedo. Eu acho que, inclusivamente, ele chega tarde à equipa A do Porto. Creio que ele já na época passada, na temporada passada, com Sérgio Conceição, deveria ter jogado e nunca jogou. Foi estreado este ano. Neste momento é impossível tirá-lo da equipa. A equipa não gira à volta dele, porque neste momento o sistema da equipa é numa ideia muito de coletivo, não de depender de alguém. Mas é imprescindível. Ele sempre que toca na bola, você se estiver no Dragão, no estádio, sente logo um burburinho. A torcida fica a pensar que ele vai fazer algo de especial. Portanto, ele é um predestinado, é de facto um jogador dotado de tecnicamente, fantástico, é muito bom de assistir. Mas o Porto não é só o Mora. Tem, claro, começando pela baliza, é provavelmente um dos maiores guarda-redes neste momento goleiros do futebol mundial, o Costa, né? Regressou agora de lesão, ele teve aí magoado um tempo, portanto é um dos melhores guarda-redes. Tem mais algumas unidades muito importantes, desde logo a começar, vocês sabem, vocês conhecem o PP. O PP está a passar um momento difícil, época um pouco aquém, mas a qualquer altura pode surgir e é um jogador também que pode ser ainda importante no Porto. Na defesa, tem um atacante, Samu, né? Samu, parece. Você tem o Samu, sim. Ainda íamos chegar ao Samu, sim. O Samu é muito novo também. O Samu, sabe, há esta curiosidade: Samu e Rodrigo Mora fazem o seu aniversário no mesmo dia. Fazem os 2 anos a 5 de maio. Portanto, eles criaram logo uma relação muito boa, muito próxima. São mesmo... é interessante a química entre eles. E o Samu chegou e criou grande sensação. É internacional lá pela Espanha, com 20 anos também, 21. Só que depois teve também ali um período... A equipa não ajudou. Ou seja, o momento não ajudou. Mais do que... Não tanto a equipa. O momento não ajudou nenhum dos jogadores a darem continuidade àquilo que tinham mostrado no início. Mas o Samu, sim, o Samu é o melhor marcador do Porto, o Samu é um ponta de lança muito difícil de marcar, muito forte nos duelos, sim, também há grandes esperanças nele. Mas você tem logo na defesa o Marcano, que é um defesa, é o capitão, defesa muito experiente, que dá tranquilidade à equipa. Portanto, há aqui alguns destaques na equipa do Porto, de jogadores que podem fazer, de facto, a diferença. Tem também Fábio Vieira, claro. Havia essa dúvida, sabe, se Fábio Vieira estaria ou não pronto para jogar o Mundial de Clubes, porque ele está emprestado pelo Arsenal ao Porto, e então o contrato dele terminava numa data e não se sabia se poderia jogar ou não. Mas sim, ao que tudo indica, vai mesmo poder jogar também o Mundial de Clubes e, portanto, é também um jogador espetacular, virtuoso, um pé esquerdo fantástico. O Fábio Vieira também é um jogador a ter em conta, sim. E o Porto, você acredita que o Porto pode fazer movimentações de mercado só para o Mundial, só para esse Mundial, fazer alguma contratação já para esse início de temporada europeia e já pensando no Mundial, ou o Porto deve ir com esse plantel mesmo? Fala-se disso, fala-se da possibilidade de o Porto já ter 1 ou 2 reforços na equipa já para o Mundial, já ter ali alguém no plantel pronto para a próxima temporada e começar a ser testado. Eu tenho algumas dúvidas. Não me parece que seja já o contexto ideal. Até por tudo que estamos falando da equipa. É uma equipa que está em renovação e se você vai arriscar a colocar alguém já, pode queimar. E não sei se essa será uma boa ideia. No entanto, aqui em Portugal há algumas notícias que apontam para a possibilidade de alguns reforços, alguns jogadores que o Porto tem em mente, entrarem já nesse Mundial. Eu acho que se fosse, imagino, um jogador que vem da América do Sul, aí poderia ter algum sentido. Tem continuidade, está jogando e está a meio da época e vai prosseguir. Noutros casos acho mais difícil aí. Entendi.
E falando sobre o estilo de jogo do Martim Anselmi, como que você definiria o estilo de jogo do Porto? É um time que gosta de cadenciar mais a bola, é um time mais vertical, é um time muito agressivo, é mais de imposição física? Como que você explicaria taticamente como que o Porto joga hoje, Silvio? Bom, conceito, ideia total de ter bola. Sempre ter bola. Anular o adversário com bola. Pressão muito alta. O Porto tem momentos em que pressiona com 7, com 8 jogadores. No campo fica 7-3. Na saída de bola do adversário, no início da construção, pode pôr 7 a pressionar. E é uma pressão muito agressiva sem bola. É uma equipa que vai na busca, tenta provocar o erro logo. Há aqui um problema. Se a equipa tem cultura de saída, se o adversário tem qualidade para sair, o espaço nas costas é muito grande. É muito grande. Há coberturas, claro. Esses 3 que ficam são jogadores que têm esse chip de controlar o espaço, não é? A questão é de uma exigência física muito alta e o Porto ainda não conseguiu ter uma exibição desde que o Anselmi chegou durante 90 minutos consistente. Ninguém consegue controlar o jogo 90 minutos, é difícil, nós sabemos, certo? Sim. Mas eu recordo, por exemplo, um jogo com o Aves, que é uma equipa que está perto do rebaixamento, cá em Portugal. O Porto fez uma boa exibição. Anselmi, na altura, classificou como a melhor exibição do Porto, desde que ele chegou. O Porto ganhou 2-0, mas a primeira grande oportunidade de golo com atacante na cara do goleiro é do Aves e provocada exatamente pelo espaço que o Porto deixa atrás. Creio que é uma ideia forte de jogo, é uma ideia audaz, sim, mas perigosa, né? Romântica, talvez até, porque descobre muito, ou seja, deixa muito espaço. Agora, provavelmente estamos a ver a ideia com os jogadores errados. Não foi Anselmi que os escolheu, não é? Portanto, se calhar com outros jogadores isto pode funcionar. O Porto não tem uma tradição de jogar com 3 defesas. O Porto neste momento joga com uma defesa de 3 centrais, 5 defesas, não é? 3 zagueiros, não é? Sim, sim. Sendo que um dos zagueiros muitas vezes é um médio, é um volante, ok? Salta para o meio campo, salta para o meio e ficam 2 atrás e um dos centrais, muitas vezes, um dos zagueiros, abre na esquerda ou abre na direita. É muito móvel, é camaleónico quase esse sistema, é enleante, consegue confundir o adversário, sim, porque as movimentações são constantes. Você consegue ver jogadores fora de sítio, aparentemente, e isso pode funcionar quase como um truque para enganar o adversário. O problema é que hoje você, com a observação que tem do adversário, acaba por, inclusivamente, prever o truque, prever o imprevisto, não é? E aqui eu acho que é um pouco kamikaze por vezes, e quando você se atira tão para a frente, pode ser surpreendido. E, portanto, portanto, há uma fragilidade, há uma grande força. A grande força é que a equipa é agressiva, é audaz, é atacante, é ofensiva, mas tem outra fragilidade. Cria muito espaço para o adversário. Entendi. Agora, vindo aqui mais para o nosso lado do continente sul-americano, queria que você falasse como é a visão que vocês aí em Portugal têm do Palmeiras, né? Palmeiras é um clube muito conhecido aí em Portugal ou a fama aumentou muito depois do Abel, né? Nesses últimos 5 anos em que o Abel chegou aqui, ganhou 2 Libertadores em um único ano, né? E entrou para a história do clube já. Queria que você contasse um pouco qual é a visão dos portugueses em relação ao Palmeiras aí, Silvio. Mais que o Palmeiras, Gabriel, o futebol brasileiro cresceu muito de interesse cá em Portugal, sem dúvida, nos últimos anos, e muito pela chegada de Jorge Jesus e depois, sobretudo, por esta consolidação do Abel. Havia um certo distanciamento, uma ideia de um futebol brasileiro até um pouco mais lento, jogado a um ritmo mais pausado, e creio que há uma evolução em todos, evolução ou regressão, depende
do ponto de vista. Você pode achar que não é uma boa forma de as coisas caminharem para a frente, mas na minha opinião, uma grande evolução que houve no futebol brasileiro. Não creio que seja por presença de treinadores portugueses, creio que seja por um contexto mais global de todos. Mas, do ponto de vista de Portugal, dos portugueses, dos adeptos de futebol, sim, claramente, cresceu de interesse, o interesse foi astronómico, o aumento do interesse. Neste momento os jogos do futebol brasileiro já passavam cá, mas agora passam com mais jogos, com mais frequência, e depois passando para o impacto que o Abel tem nesse interesse, aí também é brutal. Creio que acho que não estou a cometer nenhum erro ao dizer que Portugal, neste momento, tem aqui uma legião de fãs do Palmeiras também, não é? Porque acaba por existir esta ligação. Há esta grande ligação, quase torcer para que o Abel tenha sucesso. Claro que há outros treinadores portugueses que também aí estão, e naturalmente eu sou capaz de estar a ver um jogo do Botafogo, porque queria ver o Arthur Jorge e quero ver como é que a equipa está a jogar, e o Renato Paiva, como quando estava no Bahia, ou como quando o Caixinha estava no Red Bull, ou no Santos, mas o Palmeiras é Abel neste momento, não é? E então nós acho que nos revemos muito naquilo que o Abel está a fazer e bom, há um domínio da realidade de Palmeiras em Portugal que não existia. Eu estou em crer que neste momento há muita gente que sabe que o Atlético Mineiro está abastecido de jogadores campeões do Palmeiras, não é? Portanto, saber-se isso, portanto, está a ver, isto corre cá, sabe-se cá, não é? E há muita curiosidade, inclusivamente, agora para ver como é que este novo Palmeiras, com chegada de gente nova, com a saída de nomes tão pesados como foram os que saíram agora, como é que se vai comportar? E olhamos para a tabela, e onde é que está o Palmeiras? Está lá no topo, ou seja, aqui muito Abel, e é também curioso, acho que é uma grande curiosidade para perceber como é que o torcedor do Palmeiras olha para o Abel, a relação que tem, estamos sempre muito atentos a isso, e sim, há esta curiosidade, e há um carinho também maior até por tudo que vai acontecendo aí. Também há muitos jogadores que passaram por clubes portugueses e que estão agora a jogar no Brasil e até em grandes clubes. No caso do Palmeiras, até posso dar o exemplo do Lucas Evangelista, não é? Portanto, o Lucas Evangelista cá, craquezinho, craque jogando aqui no Estoril, no Vitória, e ninguém... E tentava perceber-se como é que ele não está num outro nível. E neste momento está num outro nível. Legal demais você citar o Lucas Evangelista. Foi uma baita contratação do Palmeiras para essa temporada. Inclusive o Felipe Anderson tem passagem pelo Porto, uma Exato. Passagem bem apagada, tudo bem, né? Sim. Foram pouquíssimos jogos. Sabe que aí houve um problema do Felipe Anderson. O Sérgio não entrou na onda do Sérgio Conceição. Aí não resultou. E aí é muito difícil com o Sérgio Conceição. Aí é muito difícil. E outra passagem que aí foi traumática para o Porto, mas o Porto e Palmeiras já estiveram envolvidos numa negociação recente, que foi pelo Gabriel Veron, né? Que é um menino que eu acompanhei de perto desde os 15 anos e, cara, é triste ver como a carreira dele acabou desandando, porque ele tem um potencial absurdo. O Porto, na época, eu fiquei incomodado com a venda, porque para mim ele valia mais do que o Porto pagou, mas o tempo está mostrando que o Porto pagou caro demais até, né? Porque realmente é um potencial que, infelizmente, parece que ele não... E agora no Santos, com o Caixinha, não conseguiu também desempenhar. Sim. Parece que muitos problemas comportamentais. Então, é ruim que fique essa imagem de um jogador jovem brasileiro para o povo aí de Portugal, do Porto, né? Porque a categoria de base do Palmeiras é reconhecida aqui no Brasil como a melhor do Brasil, né? O Palmeiras não para de formar bons jogadores, né? Gabriel, e aqui também, não é só nos grandes clubes. Olha, eu ainda... na semana passada, há 2 semanas, estava num jogo do Santa Clara, que é aqui um clube dos Açores, que está lutando pelo apuramento para uma competição europeia, pode ser a primeira vez que está, já numa fase de grupos, já disputou uma pré-eliminatória, mas tenta estar lá de novo, e agora numa fase de grupos. Há um atacante, Gabriel Silva. Base do Palmeiras. É Palmeiras, não é? Tá bem, né?
Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Imagina-se até que pode dar o salto agora até para outro sítio. Ele inclusivamente teve para ficar no Palmeiras antes, não é? Portanto, e acabou Sim. por... Alanzinho, está no Moreirense. Alanzinho também é outra. Jogadorzão, novo Filipe Coutinho, né? Era o novo Filipe Coutinho. E ele, Alanzinho é brutal. Tem o Gustavo, o Garcia, que é um lateral direito O da base do Garcia, Palmeiras, sim, sabe, o também Garcia tá aí. está no Nacional, tem um dado muito curioso. O jogador que mais tira cruzamentos certos em Portugal é Garcia. É do Olha, Nacional, é ele. tá Portanto, o vendo? Palmeiras está aqui. Absurdo. Agora, outra pergunta que eu quero te fazer é sobre a questão da rivalidade, né? Porque o Abel Ferreira, pelo menos pra gente aqui do Brasil, a gente sempre viu ele muito ligado ao Sporting, né? Ele jogou pelo Sporting, ele fez carreira no Sporting. Depois a carreira como técnico foi mais no Braga, né? Mas a imagem dele me parece estar muito ligada ao Sporting. E tem essa questão do Sporting ser verde e branco também, ter as mesmas cores do Palmeiras, a torcida. Você vê muita gente aqui no Brasil, Sim, aqui no nosso estádio, com camisas do Sporting, brasileiros que vão para sim. Portugal e compram camisas do Sporting, escrevem Abel Ferreira atrás. Eu queria saber como que é a relação da torcida do Porto com o Abel. A torcida do Porto não gosta do Abel ou é algo indiferente, assim? Não, gosta. Não. O Abel goza de muito respeito cá em Portugal, ok? Muito, muito respeito. Ele, mais do que ser ligado ao Sporting, há um grande respeito por ele como treinador. Ele como jogador, você sabe, ele começou no Penafiel. Penafiel tem cor de urubu, é vermelho e negro, atenção. Portanto, aí o clube dele, da terra dele, é vermelho e preto, portanto, atenção. Mas depois ele faz carreira como jogador no Vitória, mas sobretudo no Sporting, e depois começa inclusivamente como treinador do Sporting, não é? Sabe que isso por vezes é questão de oportunidade, de momento. Eu acho que noutro momento, noutro timing em que os astros se conjugassem, o Abel hoje seria treinador principal do Sporting, porque poderia ter uma grande oportunidade. Na altura, o Abel é treinador da equipa B do Sporting, e o presidente era Bruno de Carvalho, um presidente meio louco com quem o Abel nunca teve uma relação provavelmente muito próxima, porque confrontava. O Abel não é assim porque chegou ao Palmeiras. O Abel é assim desde sempre. É o registro dele, é a espinha dorsal dele. E quando tentavam mexer com as coisas que são para ele decidir, ele não aceitava. Eu acho que é isso que precipita a saída dele do Sporting. Hein? E então sai, tão pouco fez de comentador um pouco, teve comentando para a Sport TV, e depois entra então no Braga e tem o percurso que tem e que todos conhecemos. Mas ele neste momento aqui não está ligado a um clube, ninguém o liga. Claro que há essa passagem pelo Sporting, sim, ok, mas e pelo Braga, óbvio, grande trabalho que fez no Braga, mas não. Se você me pergunta, há alguma areia que vai impedir que ele possa treinar o Porto? Não. Que ele possa treinar o Benfica? Não. Ele aí tem a seleção portuguesa, a seleção nacional? Não, também não. O Abel é alguém consensual aqui em Portugal. Inclusive, a gente já escutou muitos papos de sondagens, né? Do Porto, do Benfica. Sim. Todo ano chegam informações de que alguns clubes portugueses poderiam estar interessados no Abel. E a torcida do Palmeiras sente sempre muito medo, porque a gente acha que, vindo uma proposta de um Porto do Benfica, talvez ele balançaria para voltar para casa, né? Porque são clubes muito grandes e poderosos aí em Portugal, mas a gente vê que o Abel segue muito confortável aqui no Palmeiras, e mesmo após um período de baixa, esse ano começou complicado aqui para ele, e mesmo assim agora ele consegue retomar, jogadores novos chegando, e o Palmeiras vai chegar para esse Mundial muito forte. Eu queria te perguntar, você que acompanha minimamente o Palmeiras, um confronto hoje entre Palmeiras e Porto, os dois times completos, tá? Como que você vê uma questão de favoritismo? Você acha que está muito igual? Seria um jogo bem equilibrado? Ou você enxerga o Porto um pouco... Porque na minha visão, e acho que de toda a torcida do Palmeiras, esse vai ser o jogo mais complicado do grupo, né? Porque o Palmeiras depois pega o Al Ahly do Egito, o Palmeiras já enfrentou em outros mundiais. Sim.
que não deixa de ser não é um jogo fácil também. Os times egípcios sempre competem bem. E o Inter Miami, que é o time do Messi, que aí sim, cara, tem uma questão de baixa competitividade ali, e é um time que está sofrendo até na Liga dos Estados Unidos ali, né? Mas enfim, como que você enxergaria um confronto entre Palmeiras e Porto hoje? Você acha que há algum favoritismo pro lado do Porto, ou você vê um confronto meio equilibrado, Silvio? Sim, eu acho que pode ser um jogo desequilibrado pelo poder dos treinadores. Eu acho que o Abel, neste momento, para lá do tempo que tem de Palmeiras, apesar de ter uma equipa relativamente nova, a consistência da sua ideia, da ideia do Abel, supera a consistência da ideia do Anselmi no Porto, e o grupo que o Anselmi tem, que eventualmente, lá está, como eu disse há pouco, não corresponde muito e não consegue de alguma forma responder à ideia que ele quer implementar. Nesse sentido, eu acho que se eu tivesse, em teoria, que colocar neste momento um Palmeiras-Porto, acho que o Abel ganhava. E nesse sentido, que o Palmeiras poderia ser favorito, ter algum favoritismo, tendo em consideração o contexto. Agora, o Porto é grande, é muito grande, é um grande clube, e seria sempre, não acredito que fosse um jogo desequilibrado, não há aqui uma grande dose de favoritismo para um para o outro. Provavelmente até começava 50-50, imagina. Agora, para mim, na minha opinião, aquilo que desequilibrava neste momento é a força do Abel como treinador, como ideia implementada, e o Martin Anselmi, que é muito promissor, mas que neste momento ainda não tem a sua matriz, aquilo que pretende ser realmente implementado. Não está a ter o resultado que se pretende, claro, é óbvio. Entendi. E sobre uma questão agora de trabalho de imprensa, né? Estamos entre colegas de jornalismo aqui. Eu queria te perguntar como que vai ser a cobertura da imprensa portuguesa para essa Copa do Mundo de Clubes. Você, por exemplo, você vai para lá, muitos colegas, as principais emissoras do país vão até os Estados Unidos fazer essa cobertura em loco, ou vai ser algo mais, vocês vão transmitir mais de Portugal mesmo, os veículos não vão demandar muito investimento para essa competição, porque é uma curiosidade que eu tenho, não só das torcidas, né, mas também da imprensa europeia, como que a imprensa europeia vai tratar essa Copa do Mundo de Clubes, esse Mundial de Clubes. Aqui no Brasil, a maioria dos veículos vão mandar muita gente para lá, porque a população brasileira vai ter muita curiosidade sobre a competição, até porque o calendário todo vai parar aqui. Então, eu queria saber como que vai ser, como que vocês estão vendo isso aí em Portugal também, nesse sentido de cobertura de imprensa. Bom, aqui a Sport TV, que é a televisão para a qual eu trabalho, com a que colaboro, só para não... explicar, Silvio, desculpa te interromper, mas Sim. temos uma Sport TV aqui no Brasil também, mas é uma outra Sport é outra TV. coisa, é isso. É lá de Portugal, é uma outra emissora que também chama Sport TV lá de Portugal. É isso. E nós não temos os direitos. Os direitos não são nossos, são de outra estação. Portanto, ainda não sei qual é o plano, mas se for alguém, não vai um grande contingente, isso não acredito. As emissoras de rádio também será pouca gente. Os jornais, vai eventualmente um enviado por jornal. Não será uma grande cobertura em loco, não será uma cobertura assim de massa, como você está dizendo aí no Brasil. A esse nível, não. Pela distância e também por aquilo que eu lhe dizia há pouco, pela relativização da importância do Mundial de Clubes aqui. Acredito que a nível de adeptos, de torcedores, como há imigração, como há muitos imigrantes portugueses na América do Norte, nos Estados Unidos também, e também no Canadá, que possa, eventualmente, se os jogos forem a distâncias relativamente curtas, acredito que possa ter adeptos, isso sim. Agora, a cobertura mediática vai ser, claro que vai ser extensiva, mas será mais à distância do que in loco. Com equipas, sim, as principais estações terão uma equipa, sim, mas mais uma cobertura à distância não tão exaustiva como se você estiver a falar de uma Liga dos Campeões, em que está lá toda a gente, uma Liga Europa, se for uma fase adiantada. Entendi. Cara, muito legal o papo, queria agradecer demais você, Silvio,
as portas do Allianz Parque, da nossa casa palmeirense, que estão abertas para se um dia você quiser conhecer aqui, vir ao Brasil, conhecer São Paulo e também o Palmeiras, porque também o Palmeiras é um time de colônia italiana, né? Não sei se você sabe, mas sim. Palestra Itália, né? Tem muitos italianos. Hoje é um clube totalmente nacional, uma torcida que se espalhou pelo país inteiro, e é uma torcida que não para de crescer também, mas temos uma colônia italiana, mas por conta do Abel e dos seus Vitor Castanheira, o Martinho, né? Toda a sua comissão técnica, hoje o Palmeiras também abraçou muito a colônia portuguesa. Então, agradecer demais você por ter topado aí, foi uma baita. Falta aí um jogador português, né, Gabriel? Falta aí um jogador português no plantel do Palmeiras. Estamos querendo um jogador português. A questão é financeira, né? É muito caro, né? E o interesse também, jogador português. Eu acho que o Abel gostava muito de um Otávio, acho que era Otávio, um meia, não sei se era Otávio. Otávio, mas Otávio é brasileiro, é internacional português, mas então eu tô confundindo. Não, tem um jogador... Parece. Tem um Otávio jogador do português, Porto. Tem um jogador português que eu queria muito no Palmeiras. Eu vou falar então, o nome, você vai concordar comigo. É o atacante Paulinho, que tá no Toluca hoje. Cara, bom. Muito bom jogador, Você gosta do Paulinho? Bom, é bom. É que agora a gente resolveu o problema do camisa 9 aqui, né? O Palmeiras contratou o Vitor Roque do Barcelona, sim. né? Sim. Sabe que o Vitor Roque estava aí o Sporting aqui de Portugal muito interessado. Aliás, a negociação esteve muito adiantada para vir para cá, para Lisboa, para o Sporting. E na altura ele vai para o Palmeiras. O Sporting queria ele? Queria em janeiro, quando ele é nessa altura, creio que vai ele já estava da época passada, não é? Chegou no final, não é? Com a época em andamento. E o Sporting na altura esteve para contratá-lo em janeiro por empréstimo na altura. Entendi, cara, é isso, mas vamos que vamos, agradecer demais, Silvio. Conte com a gente, sempre que precisar de informações aqui do Brasil, também a gente topa qualquer entrevista, qualquer live. E antes de finalizar, eu quero que você conte essa história, porque muita gente não sabia que o Abel já foi comentarista de TV, né? O Abel tem uma relação tensa com a imprensa brasileira, com os jornalistas brasileiros. Nós sabemos. Também a gente não é fácil. Mas, enfim, conta aí como que foi essa experiência, porque você contou que já trabalhou com o Abel, inclusive. Sim. Mas como que foi essa experiência do Abel, comentarista de TV aí em Portugal? Foi uma experiência relativamente curta, como ele estava dizendo, ele quando sai do Sporting B e depois vai para o Braga, não é? Então teve ali um espaço, eu não sei se meio ano, 3 meses, 4 meses, em que ele comentou para a Sport TV, comentava jogos de Primeira Liga, de Segunda Liga, e fizemos jogos juntos na altura. Me recordo, por exemplo, de uma viagem para a Covilhã. Covilhã fica aqui a 3 horas do Porto, numa serra, e recordo nós fazermos a viagem. Foi provavelmente o primeiro contacto que eu tive assim mais prolongado com o Abel. Já o conhecia, já o tinha entrevistado, já tinha feito jogos com ele, mas distâncias mais curtas, sem grande contacto, e aí estivemos lá, fizemos o jogo, almoçamos, e aí se calhar foi o momento em que eu tive, verdadeiramente comecei a conhecer o Abel. E é incrível. Ele, é claro que ele, na relação que tem de ter com a imprensa, provavelmente ele tem de fazer ali também uma persona, não pode ser só ele, não é? Tem de ter estratégias para comunicar. Mas impecável, falou muito da experiência que ele tinha tido como treinador, já ainda recente, não é? Ele tinha passado pelo Sub-19, pelas camadas de base do Sporting e estava então na equipa B, tinha essa experiência de treinador, ainda pensava muito como jogador, mas já olhava para o jogo sempre de uma forma tática. Nós fomos fazer esse tal jogo, foi segunda Liga Portuguesa, Sporting da Covilhã, e ele tinha a noção de tudo já no comentário. Era muito agradável, porque eu acho que ele ajudava a compreender melhor o jogo, pelo menos a quem estava com ele, e que nós estávamos ao lado dele e compreendíamos melhor o jogo, e acho que ele também ajudava que quem estivesse a assistir também compreendesse melhor o jogo. Mas sobretudo ficou a ideia de alguém igual a nós, igual a toda a gente, alguém simples que gosta de viver e que tem muito boas histórias, e depois com uma vantagem para ser treinador, percebe muito de futebol. Ele é embaçado. O Abel tem uma gíria aqui no Brasil que ele é pica. Pica é um cara muito
Não sei explicar, não sei traduzir no português de Portugal, mas ele é foda, essa é a verdade. Por É mais que a isso. gente o cornete de vez em quando e faz parte da relação também aqui, mas, cara, é o maior da nossa história e não tem jeito. Mas, Silvio, de verdade, agradecer demais você pelo papo, foi uma baita resenha. Conte com a gente para o que precisar, tamo junto, amigo. E é isso. Daqui um mês estaremos lá nos Estados Unidos para cobrir Palmeiras e Porto e vamos trazer tudo para vocês aqui no nosso canal. Então, tamo junto, senhor. Muito obrigado. Boa noite, que aí já tá quase na hora de dormir. Tamo junto, viu? Um abraço grande, Gabriel. Foi um gosto, vá. Abraço. Valeu, valeu, valeu.